abertos ao diálogo. E nós vamos estudar a parábola do fariseu e do publicano. Bom, já lhes dei feliz ano novo. Começou o ano novo no Brasil. Aliás, já começa o ano novo com o Oscar, não é? E o Oscar vai para... eu tinha uma curiosidade, por que aquela estatueta do careca dourado chama-se Oscar? E eu fui ler, e conta-se que um dia uma secretária executiva da academia, a Margaret Herrick, houve alguém já que disse que ela era uma bibliotecária, disse que quando ela o viu aquela pequena estátua, ela disse, parece o meu tio Oscar. Tinha um jornalista ali, no momento, que riu e registrou isso num jornal, e aí pegou desse jeito. Eu fico imaginando que deve ter sido assim também que surgiu o meu nome. Meu pai foi para o hospital, olhou, aí olhou de novo, com o que parece? Eu não lembro de nada, acho que me deu uma amnésia. Pronto, registrou meu nome. Foi a inspiração do meu nome. Bom, deixa para lá, vamos para os estudos. Desde janeiro nós estamos estudando aqui diversas parábolas de Jesus, e eu espero que lhes tenha sido muito útil e tenha pelo menos causado em você mais curiosidade, uma abertura maior de se estudar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Gente, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é sempre bom. Eu sinceramente, eu lamento muito que a pregação evangélica hoje tenha ficado tão distante dos estudos das Escrituras. Lembro-me quando criança, eu lembro de pregações dos pastores dos meus pais, meus pastores, claro, mas eu era criança ainda, e eu me lembro de algumas das pregações deles. Por quê? Porque eles falavam da Bíblia. Algumas vezes, lendo alguns textos da Bíblia, eu me lembro dos pastores lá dos meus pais, e eu criancinha lá no culto, que a gente não tinha classinha, não é? Ficava no culto, ouvindo aquelas mensagens, ouvindo aquelas histórias, e foram guardadas no coração. E eu lamento que a pregação evangélica hoje tenha ficado muito distante desse estudo das Escrituras. Hoje se inventa tanta coisa na igreja que não tem um mínimo de base bíblica. Agora, se fala tanto sobre essas coisas que nós acabamos por achar que aquilo realmente é algo ensinado por Deus. Alguns costumes até esdrúxulos ou aplicações de texto bíblico de forma distorcida, sem análise do texto. Por exemplo, se lê aquele texto dos muros de Jericó. Isso que eu estou falando é fato verídico. Aí se constrói lá na frente do salão da igreja um murinho. Aí vem um irmão, pega uma marreta e começa a massacrar aquele murinho. E todos os irmãos agora do culto tem que sair do lugar e lá na frente sapatear, rodopiar em cima do murinho e tal, ali do que sobrou do murinho, né? Gritando, rodopiando, parece que está assim numa frenesi, num transe. E porque assim como os muros de Jericó caíram, os muros da tua vida também vão cair, aleluia. Vamos lá, vamos analisar. Aí o muro da vida do cara é uma dívida enorme que ele tem, porque ele pediu dinheiro emprestado e não pagou. E gastou dinheiro comprando uma TV de 60 polegadas para assistir a Copa do Mundo e ver o Brasil perdendo de 7-1. Aí o indivíduo vem, pisa nesse murinho e sai dizendo que Deus destruiu o muro da sua vida e que o muro caiu. E o cara que emprestou o dinheiro vai ser pago? Entende? Tem algumas coisas que se inventam na igreja que às vezes eu fico pensando, é tanta unção para cá, unção para lá, tem coisa que não se parece nem com cristianismo, gente. Vamos lá, eu não está nem no meu esboço isso que eu falei, não, essa eu não vou falar, mas eu sou filho de baiano, tem coisa que não dá. Tem uma situação que ocorreu nesse carnaval agora, de gente autodenominada pastor, que o indivíduo foi num baile de carnaval e assim, pegou lá o celular e filmou, né? Nós estamos aqui evangelizando. Aqui não é evangelismo de coisa nenhuma, né? Porque o indivíduo chegou assim e ele e o assistente dele lá levaram um monte de preservativo ungido.
E ele falou: nós ungimos com óleo da unção para quebrar o pecado. Porque aí o indivíduo que for tentar, só que não vai conseguir. Tem outra palavra para isso, mas não dá. Gente, isso é feitiçaria. É mágica. É feitiçaria. É encantamento. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com devoção a Deus. É tanta unção para cá, unção para lá, atos proféticos, declarações apostólicas de vitória, que nunca acontece, algumas delas, que nos sobram as palavras do profeta Oséias, que diz assim, na versão Almeida, Revista Atualizada: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que esquecestes da lei do teu Deus. Falta ensino da palavra. Então, queridos, vamos estudar a palavra de Deus. E vamos orar também pelos nossos irmãos, para que haja mais ensino da palavra de Deus hoje no meio da igreja. Eu e você precisamos estudar a palavra de Deus. A igreja brasileira precisa de estudo sério da palavra de Deus, porque nós precisamos entender melhor esse caminho de Jesus, de como nós podemos nos relacionar com o nosso Deus. Vamos estudar uma parábola de Jesus em Lucas capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 14. Todos os textos que eu vou utilizar vão aparecer aqui nas nossas telas, você, por favor, acompanhe conosco. Começa a leitura. Versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que numa primeira leitura nós já identificamos nessa parábola, que é um ensino acerca do orgulho e da humildade, e também de uma atitude correta na oração. Ao examinarmos um pouco mais essa parábola hoje, nós vamos encontrar mais algumas lições que, por razões de estarmos numa cultura diferente, num mundo diferente, a gente acaba não percebendo. Por isso, mais uma vez, vamos fazer uma análise cultural e procurar voltar naquele momento histórico inserido em sua cultura, para nós podermos perceber algumas preciosas lições aqui desse texto. Pego novamente esse texto, parte por parte, e analiso aqui com vocês. No capítulo 18, versículo 9 e 10. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiam ao templo para orar, e aí vem a parábola. Você percebe que é uma introdução. Essa introdução, talvez feita até mesmo por um escritor anterior a Lucas, quando Lucas coletou todos os ensinos para escrever o texto de Lucas, é muito provável que esse texto já estava formado dessa maneira. E nessa introdução já há uma interpretação do texto, portanto, quem redigiu primeiramente já tinha uma atitude de teólogo ali, ele já estava interpretando. Ele estava interpretando a parábola, mostrando claramente a que ela foi direcionada. Jesus estava falando a alguns que confiavam em sua justiça própria. Você vai notar que é aquela pessoa orgulhosa de seus atos religiosos e que desprezava os outros. Jesus conta esta parábola, mostrando exatamente que a parábola vai tratar desse assunto da justiça própria. Mas a parábola ela é colocada no meio de um contexto. Os versículos anteriores, aqui a nossa leitura, eu comecei do versículo 9, mas os versículos anteriores, é um contexto que fala sobre a oração. O que nos mostra que às vezes, até mesmo na oração, tem pessoas que usam a oração para mostrar sua performance religiosa
e até para humilhar alguém e ganhar algum status na oração. Eu não sei se vocês já ouviram algumas orações assim ao longo da sua vida, não é? Eu já ouvi algumas até muito engraçadas, né? Mas a Bíblia vai narrando esse momento para que a gente consiga se identificar ali com alguns daqueles personagens. Lucas 18:10 diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Fariseu era um praticante da religião judaica a extremo. Ele era extremamente religioso, ele exagerava até nos mandamentos, porque ele se achava mais justo e mais santo do que os outros. O publicano era a raça mais odiada daquela sociedade. Eles trabalhavam para Roma para recolher impostos dos judeus. Imagina, o cara sendo judeu, irmão da gente, mas trabalha para o inimigo, vamos dizer assim, que oprime, para o país que oprime o nosso país. E muitos deles roubavam. Você imagina, hoje com conta bancária, com CPF, com tanta coisa, tem gente que consegue mandar dinheiro para a Suíça e fazer essas sujeiras todas que a Operação Lava Jato está pegando. Você imagina naquele tempo, sem registro nenhum eletrônico bancário, nem nada, era dinheiro vivo ali na mão. Quanto de dinheiro não ia por baixo dos panos, né? Quanto não se roubava. Por isso esses homens eram conhecidos como corruptos, ladrões, eles eram conhecidos assim mesmo. Esse texto fala que 2 homens subiram para o templo. Depois, no texto, fala que esses homens desceram. Na nossa tradução aparece, foram para casa. No original está desceram. A razão é porque todo mundo que vai ao templo, para o judeu você sobe, você nunca desce para o templo. Você pode estar no Himalaia, se você vai para o templo de Jerusalém, eles falam, você subiu para Jerusalém. Se refere tanto ao templo quanto à cidade. É uma questão de respeito e honra. Então subiu para o templo e desceu do templo, significa foi ao templo e voltou do templo. É como aqui em Osasco, já percebeu que aqui em Osasco, o povo que mora aqui na cidade de Osasco, ela mora num bairro de Osasco, mas quando ele vai para o centro da cidade, ele fala, vou para Osasco. Vai entender isso, vai entender isso. Mas voltando a falar da parábola, na primeira parte o fariseu é mencionado primeiro, porque o texto quer destacar o que ele fez. Mas depois de ir embora, o publicano é mencionado primeiro, para que a atitude dele ganhe destaque. Então vamos lá, 2 homens subiram ao templo para orar, como está aqui no texto. Quando nós lemos esse texto, claramente nós interpretamos, assim, é óbvio, nós vamos interpretar com as figuras que nós temos em mente, com os conhecimentos que nós estamos acostumados, coisas que se referem ao nosso mundo. Nós ocidentais, de cara, ao ler um texto como esse, imaginamos uma oração particular. Os caras foram para orar, ou seja, ele foi lá, se ajoelhou num lugar, ou ficou em pé e orou. É isso que nós imaginamos. Mas qualquer oriental que lê esse texto, percebe, ali me refiro ao Oriente Médio, percebe que esse texto se refere ao culto público. Quando você ia para o culto, você dizia, vou orar. São terminologias que são usadas de modo diferente. Eu me lembro, por exemplo, eu estava na África e participei de um culto onde se reuniram diversas igrejas ali. Então era chamado missa única, onde juntamos várias igrejas e ali fomos ministrar a palavra de Deus ali para aqueles irmãos. Eu me lembro que eu postei numa rede social, no Facebook, e coloquei uma foto e a missa única, e logo um desses comentaristas de Facebook, sabe como é que são, né? Esses críticos de Facebook, né? Começou dizendo que achava aquilo um absurdo, pois nós estávamos voltando ao catolicismo por causa do termo missa. Acontece que lá na África, o culto cristão é chamado missa. Mesmo o evangélico, o protestante, é chamado missa. Porque o nome culto lá só é atrelado ao ocultismo, ao culto pagão, à reunião de feitiçaria. Portanto, não existe para eles lá culto cristão. Como assim culto cristão? Né? Macumba cristã, não tem. Né? Você vê que são questões de terminologia. Então, para nós, quando fala vou ao templo para orar, nós imaginamos que o cara vai lá para se ajoelhar e orar.
Para eles ali do Oriente Médio, eles entendem que eles vão ali para adorar. É um tempo de reunião congregacional, porque para nós o verbo orar em português, e até nas outras línguas ocidentais, é usado quase que exclusivamente para oração particular, e o verbo adorar é que é usado para adoração congregacional. Mas olha só como que é na Bíblia. Zacarias, que era pai, que se tornou o pai de João Batista, ele era sacerdote. Em Lucas 1,10, quando conta o seguinte: chegando a horas de Zacarias, o sacerdote no caso, oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Era um momento congregacional de serviço a Deus. Em Isaías 56,7, citado por Jesus em Lucas 19,46, ele chama assim: a minha casa será chamada casa de oração. Então a ideia deles de oração é uma ideia de adoração, de culto congregacional, de reunir o povo para serviço a Deus. Isso engloba cânticos, isso engloba palavras de exaltação a Deus, isso engloba também as orações. Então aquele texto de Atos 2,42, e se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, também deve ser lido nessa perspectiva de adoração comunitária. A igreja, esse Atos 2,42, é a primeira narrativa da reunião da igreja, como a igreja se reunia no princípio. Nota que a igreja no princípio também fazia o que vocês estão fazendo hoje. Vocês subiram ao templo para orar, seria dito isso dentro do judaísmo. Nós, como igreja, nos reunimos como igreja para adorar. Estamos falando a mesma coisa. Claro, existem alguns textos bíblicos que quando se refere a oração, se refere a oração particular, que ele entra no teu quarto e ora, ou Jesus subiu sozinho no monte para orar. Mas nessa parábola, os dois sobem ao mesmo tempo e depois, o que indica, por exemplo, que tinha um determinado horário para aquela adoração pública. E eles também descem ao mesmo tempo, ou seja, acabou o culto. Então é isso que está narrando aqui. Então vamos imaginar a parábola que Jesus está contando. Dois homens vão para aquele momento de adoração pública para buscarem a Deus. Voltando aqui ao texto, Lucas 18, versículo 10, 11 e o 13. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava sozinho, mas o publicano ficou à distância. Os dois subiram para adorar, orar, junto com toda a multidão. Mas há um momento dessa reunião que é um momento de orações. Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Nesse momento, o fariseu fica em pé, já que a maioria do povo se prostrava, ele fica em pé, se separa dos outros e ora sozinho. Algumas versões falam que ele orava no íntimo, mas eu pesquisei alguns textos gregos que se referem mesmo a orar sozinho. Isso mostra que ele se separou dos outros adoradores. Isso encontra eco, por exemplo, na introdução do texto, quando o texto mostra assim, que Jesus se dirigiu àquele que desprezavam os outros. É essa atitude que Jesus está mostrando. Um dos motivos que esse fariseu se separou dos outros é porque existia, dentro do farisaísmo, existiam alguns conceitos sobre impurezas. Uma delas era chamada as impurezas midras, que eles acreditavam que se a pessoa era impura, qualquer coisa que ela tocasse, ou até sua roupa, era impura também. Por isso ele se distancia das outras pessoas, para não tocar nelas. Porque eles achavam o seguinte: não, as outras pessoas são impuras e se eu tocar nelas eu também vou ficar impuro. Sabe essa crendice, né? De que coisas e objetos carregam consigo maldades e espíritos ou coisa parecida? Isso não é do cristianismo, gente. Isso aqui é do fanatismo judaico. No cristianismo não existe isso em outras religiões. No cristianismo não tem isso. Não é diferente de alguns crentes que eu conheço. Imagina, por exemplo, você chega para uma pessoa, amiga sua, parente sua, você dá um colar para ela, né? E ela fala: nossa, que lindo, obrigada, amei. Aí você completa: era da minha prima. Quem? Aquela macumbeira? Era dela. Aí a pessoa já acha que o colar está contaminado, que tem alguma coisa nela, que vai pegar, que tem encosto. Essas coisas não são do cristianismo.
Estamos trazendo de outras religiões para cá. No cristianismo nós entendemos assim, só há um único Deus e o resto é resto. Jesus já triunfou sobre principados e potestades e todo o poder do mal, o resto é resto. Não temos que ter medo de nada. Voltando aqui. Nesse momento de adoração coletiva, ele ocorria mais ou menos não, ocorria às 15 horas. Numa outra ocasião, quando você vê Pedro e João subindo para esse momento juntos, em Atos 1,3 diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. O original diz a hora nona, porque eles começavam a contar das 6 da manhã, não é? Mas às 3 da tarde fica mais aqui, às 15 horas fica mais claro para a nossa linguagem. No ritual do templo, tinha um momento de sacrifício de um animal para purificar o pecado do povo. Isso ocorria todos os dias. E normalmente sempre uma multidão estava presente. O ritual era assim. Era feito um sacrifício de um cordeiro para cobrir os pecados do povo. No final daquilo, o sacerdote estendia as mãos e abençoava o povo. O povo então entendia, estamos perdoados. Em seguida, o sacerdote fazia uma queima de incenso, para dizer que agora o povo poderia se achegar a Deus, simbolizando aquela fumaça que chega diante de Deus, ou seja, poderiam levantar as suas orações diante de Deus. Nesse momento, era o momento de se orar. Cada uma das pessoas que tinham seus pedidos, conscientes de que agora estavam perdoados em seus pecados, eles levantavam sua voz diante de Deus agora e oravam, faziam seus pedidos particulares. Tem um livro extra-bíblico, por exemplo, que é o livro de Judite, no capítulo 9, conta que ela mesma orou naquela mesma hora, que é uma cópia do texto, que diz assim, naquela mesma hora ela orou, na mesma hora em que se oferecia em Jerusalém, no templo de Deus, o incenso da tarde. Eles acreditavam que naquele momento os pecados do povo estavam cobertos diante de Deus e as orações eram aceitas naquele momento. Então todo mundo, mesmo quem estava longe do templo, separava aquele momento para se orar diante de Deus. Nesse momento então, nós lemos que o fariseu vai orar. E o costume deles era orar em voz alta. Esse homem, ele não orou silencioso. Ele não só orou em voz alta, mas ele orou para ser ouvido. E ele começa a orar, como Jesus fala, para ser visto pelos homens, nesse caso para ser ouvido, escutado pelos homens. Sabe aquela pessoa que quando ora não está falando com Deus, está mandando indireta para alguém? Eu não sei se você já viu oração assim, né? A pessoa fica dando indireta para alguém, né? E aquilo não era oração. Não adora a Deus por nada, não pede nada, era pura autopropaganda. Vamos rever as falas desse homem. Lucas 18, versículo 11 e 12. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele estava vendo ali o publicano, ele estava de olho naquele cara. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Nota os textos, as expressões dele. Ladrões, adúlteros, corruptos. Quanto julgamento. Tudo bem, o cara quer subentender que o publicano era ladrão ou corrupto, o cara lida com dinheiro, até dá para subentender. Mas e o adúltero? Como é que ele sabe que o cara não era fiel à esposa? Então nota que é julgamento mesmo. Está quase apontando ali para o cara, se é que não apontou. Agora, olha só, na lei de Moisés aconselhava-se jejuar uma vez, no dia da expiação. Esse cara disse que jejuava 2 vezes, cada semana. O dízimo mesmo, lá no começo, quando era feito somente com os produtos da colheita do povo, o dízimo era dado dos cereais, do vinho e do óleo. Ele não, ele falava que ele dava o dízimo de tudo. De tudo. Já o coletor de impostos, vamos ver a oração dele. Mas o publicano, que é o coletor de impostos, versículo 13,
Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. O cara fica de longe, não se mistura com os outros, não para não ser contaminado, mas por se julgar impuro. Naquele tempo se orava assim, com as mãos cruzadas, né, diante do peito e olhos abaixados. Era esse o formato que eles utilizavam quando iam orar. O gesto dele é um gesto diferenciado. Ainda é praticado até hoje em algumas aldeias do Oriente Médio. Com punhos fechados, a pessoa fica dando murros no peito. É um gesto de extrema tristeza, angústia, mas uma revolta contra si mesmo. Por isso se bate no peito. Por quê? Porque é contra o coração que você está batendo. Como que a dizer o seguinte: está tudo aí dentro. Minha maldade veio daí. Lembra que Jesus disse? Do coração procedem os maus pensamentos. Então ele está chateado consigo. Alguma coisa na vida dele está ruim e ele está dizendo: culpa minha, culpa minha, culpa minha, e veio desse coração aqui. E ele pede para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. O nosso termo aqui em português ainda é assim, muito vago, né? Misericórdia engloba muita coisa. Na verdade, o termo original é: faz uma expiação por mim. Ou seja, aquele ato, aquele ritual daquele cordeiro sendo morto para perdão dos pecados. É mesmo do que dizer: Senhor, perdoe os meus pecados, limpa o meu coração. Ele fica de longe, não quer ser visto por ninguém, se sente indigno de estar ali com aquelas pessoas e quer que Deus o perdoe para que ele possa então fazer parte daquele povo de adoradores. Fim do culto. Hora do povo descer e ir embora. Nesse momento, na narrativa, o coletor de impostos é narrado em primeiro lugar. Jesus quer destacar a atitude desse homem. Esse texto nos ensina que não basta vir aos cultos, como esse aqui hoje. Há um pensamento católico e também inconscientemente usado nas igrejas evangélicas, mas ele não faz parte da declaração protestante. Um pensamento católico, por exemplo, que só de você estar na missa e ali ser celebrados sacramentos, que você sai dali perdoado. Esse pensamento é judaico, não é cristão. Jesus mostra, por exemplo, que o fariseu foi ao culto, participou do culto, cantou no culto e orou no culto, mas não saiu dali justificado diante de Deus. Somente quem foi sincero, quem chegou ali e se humilhou diante de Deus, somente quem tem coração humilde é que sai do culto transformado. Não basta vir ao culto, não basta levantar as mãos, cantar e orar. Tem que ter um coração sincero diante de Deus, que abra o coração diante de Deus e fala com Deus de modo sincero, sem máscara, transparente, e se coloca como que dependente, dizendo: Deus, perdoa os meus pecados, eu preciso do Senhor na minha vida. Somente gente assim sai justificada. Conclusão. A própria parábola nos dá a conclusão. Lucas 18, versículo 14, é a conclusão desta parábola. E está escrito num tom proverbial: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Até na nossa língua deu para perceber o trocadilho aqui. Esse texto também se repete em outros momentos. Tem um texto de Mateus que Jesus cita
esse texto em outro momento que ele cita de se humilhar como uma criança, mas esse texto, exatamente como está, também é citado ali em Lucas 14, 11, quando Jesus fala para os fariseus, para eles não escolherem os melhores lugares quando forem convidados para um jantar. Nós estudamos aqui naquela mensagem, Filho do Rei, só que não é? Naquela parábola, nós estudamos isso aqui também. Então, pode ser que o redator colocou esse provérbio de Jesus aqui, mas eu particularmente acho muito provável que o próprio Jesus mesmo é quem o tenha colocado aqui como conclusão, porque Jesus já fez isso em outras parábolas dele. Há parábolas de Jesus que ele deixa sem conclusão e deixa para você decidir o que você vai fazer com ela. Mas tem outras que ele é taxativo, e essa é uma delas. E é interessante esse pensamento aqui, porque Jesus fala algo que batia muito com a cultura dos judeus da época. No pensamento judaico, somente Deus é exaltado. Portanto, somente Deus pode exaltar alguém. Se só Deus é exaltado, então exaltação significa se aproximar de Deus. Para um judeu fica claro isso. Essa expressão de Jesus fica claro. Somente a pessoa humilde consegue se aproximar de Deus. Grava isso. Somente a pessoa humilde consegue se aproximar de Deus. É a conclusão dessa parábola. Agora, por que esse texto está aqui na Bíblia para nós? Por que eu e você, pleno século XXI, estamos analisando uma coisa como essa? É para nós tirarmos algumas lições, porque nós precisamos, eu e você, analisar um pouco mais a maneira como nós estamos vivendo e a maneira como o mundo está nos vendo. Isso porque é muito natural para nós, quando ouvimos uma parábola que tem o bom bom e o mal mal, nós nos identificarmos como o bom bom. Quando tem o forte e orgulhoso e o fraquinho e pobrezinho, a gente sempre acha que a gente é o fraquinho e pobrezinho. É muito natural a gente ler uma parábola como essa e se identificar com o publicano e não com o fariseu, e ter um certo asco do fariseu. Mas eu lhe pergunto uma coisa, lá no lugar onde você trabalha, na escola onde você estuda, como na média as pessoas olham os crentes? Possivelmente as pessoas encaram os crentes, olham para essa turma dos evangélicos brasileiros, como algo muito parecido com a impressão que nós temos do fariseu. Talvez a nossa vida e o nosso comportamento religioso sejam tão repugnantes quanto a vida e o comportamento desse fariseu nessa história. Falando dos evangélicos de hoje, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas não gostam do que somos ou do que representamos. Não gostam desse estereótipo do cristão criado pelos evangélicos. Pastor, então, é o capeta. Eu sou, por isso eu posso falar, ô raça que está difamada, gente. Uma vez eu, num posto de gasolina, encontrei com um rapaz aqui da nossa cidade que se tornou policial. Nós estávamos ali, eu acho que coloquei o carro para lavar, não me lembro direito, já faz alguns anos isso. Eu sei que eu fiquei conversando ali com ele, aí, como é que você está? Tudo mais. Nisso chega um amigo dele. A hora que chega o amigo dele, falastrão, sabe aquele pessoal que já chega zoando, né? Ele chegou assim e já chegou falando, né? Chegou assim, estendeu a mão e falou, e aí, opa, não vou tocar a mão em você não, hein? Porque tudo que não presta começa com P. Prostituta, polícia, pastor. Imagina, eu do lado. Vocês sabem que eu detesto me apresentar como pastor e ser chamado de pastor. Eu não gosto disso, eu gosto do meu nome. Anésio é feio, mas é meu. O cara do meu lado estava sem graça, né? Sabia.
Ah, tudo bem, então, esse aqui é meu amigo. Eu falei, muito prazer, pastor Anésio. Ai, ai, ai. Se nós queremos alcançar as pessoas dos nossos dias com o amor de Deus, nós precisamos criar uma ponte entre nós e eles. Senão, nós não vamos conseguir falar com as próximas gerações. O evangelho que nos foi tão bom, talvez nós não consigamos levar esse evangelho para os nossos filhos e os amigos dos nossos filhos. Porque estamos ficando com mundos distantes e eles estão nos vendo como nós vemos o fariseu na história. Então eu proponho aqui 2 coisas apenas para nós, e dentre elas os seus desdobramentos. Primeiro, precisamos desenvolver uma cultura de diálogo. Criar uma cultura de diálogo significa tornar alguém que respeita e valoriza todas as pessoas como dignas do amor de Deus. Não existe ser humano de segunda categoria que Deus não ame ou que ame menos. Não existe, nós não podemos criar distâncias com gente que tem uma outra religião, como se fosse torcedor do time rival em final de campeonato. Não podemos tratar com somenos, com desprezo, uma pessoa, por exemplo, que se diz ateu. O que são as religiões? A religião é a nossa tentativa humana de responder algumas perguntas sobre Deus, ou a respeito da própria maldade humana, ou a tentativa de afastar do sofrimento. Isso é religião. Eu estava numa região bem tribal, bem distante de qualquer sinal de civilização ocidental, lá na África, e eu fui conhecer um dos líderes daquele povoado, o senhor Anapova. Aquele homem, um muçulmano, um homem bom, nos recebeu, conversou, e quando conversamos algumas poucas coisas ali do nosso amor a Deus e o nosso serviço à sociedade, ele mesmo nos pediu: ensine isso ao meu povo, ensine-os a servir, a amar como vocês falam desse Jesus. Precisamos entender que pessoas de outras religiões não são os nossos inimigos. Ontem eu vi uma reportagem chocante. Como eles conseguiram aquela reportagem, eu não consigo imaginar. Infiltrados dentro dos guerrilheiros do Estado Islâmico, haviam ali perguntas para aquelas pessoas, e era interessante notar naqueles jovens, que a maioria são jovens ali, que eles consideravam que todos os que não são da sua religião são inimigos, são os infiéis. E um deles dizia que se você encontrar um infiel, mate-o, para não ir para o inferno com ele. Eles consideram quem não é de sua religião um inimigo. Por muito tempo a rixa de religião foi presente aqui no Brasil mesmo. Eu fui criado numa família protestante, e dentro da minha própria família eu fui ensinado a detestar católico, pentecostal e o diabo. E nessa ordem. Por sua vez, os católicos também me detestavam. Estou falando sério. Não tinha um crente na minha sala de aula até a 5ª série primária. 2º ano primário, eu estava na sala de aula. Imagina, uma criança de 8 anos de idade. 2º ano primário, na sala de aula, a professora chega assim, todo mundo em pé, ao lado da sua carteira, mãos para trás, nós vamos rezar.
E começou lá a rezar o Pai Nosso. Eu era da Batista. Batista não sabe rezar Pai Nosso. O presbiteriano ainda sabe. Mas o Batista não sabe. Eu não sabia nem o Pai Nosso de cor, eu não sabia. E aí, emendou numa Ave Maria. Eu fiquei quieto. A professora rezava quase igual o publicano aqui, olhando para mim, né? Pai nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu quieto. Terminou. A professora assim, o mocinho aí, qual é o seu nome? Anésio. Quase que eu escuto um bicho já nessa hora. O mocinho não rezou por quê? Eu falei, porque eu sou crente, professor, eu não sei. Aí eu escutei, vixe, 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 vixe. Segundo ano primário, Escola Municipal, São Paulo, Zona Norte da capital. Essas guerras de religião, como se fossem clubes e times, isso tem que ser extirpado de nós, da nossa consciência, do nosso comportamento. Como você age, porque tem gente que chega assim para mim, aqui na Carisma, tem uma pessoa que chegou assim para mim e falou, ô Anésio, o meu chefe é da Testemunha de Jeová. E aí? Então, me arruma uns textos bíblicos aí para eu combater o cara? Eu falei, não dou não. Não, Bíblia não é para isso, meu querido. A propósito, eu conheço tanto esse testemunho de Jeová tão legal. Conheço, muita gente boa. Aliás, vivem batendo lá na porta de casa, minha esposa fala, você dá atenção, você conversa, aí eles vão lá. Vou entregar lá a sentinela, despertar, e quando eu paro perto daquela senhora, eu acho bonitinho a dedicação deles. Alguém fala, mas Anésio, e a doutrina? Jesus mandou eu amar só quem tem a mesma doutrina que eu? É para amar, gente. Ah, meu chefe é espírita, é católico, é crente, é evangélico, é pentecostal, é corintiano. Ama! Ama! Atos 17, versículo 27 e 28 diz assim, Deus fez isso para que todos os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Uma pausa aqui. Paulo está falando lá no Areópago, em Atenas, de um povo que não servia a Deus, não tinha relacionamento nenhum com Deus, mas que era extremamente religioso, estavam buscando em todas as religiões alguma coisa. Note que Paulo não os critica, não fala mal deles, os respeita, e ainda fala que Deus não está longe de nós aqui, falando com eles. Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse texto que não está falando para quem está na igreja convertido. Como disseram alguns dos poetas de vocês. Sei lá, Chico Buarque de Holanda lá da Grécia. Também somos descendência dele. Paulo, inclusive, conhecia a cultura dos caras, e ao citar o poeta dele, está querendo dizer que esse poeta foi inspirado pelo próprio Deus para trazer essa palavra para eles. Paulo os respeita dessa maneira. Queridos, Deus tem agido nos bastidores de todas as culturas, e se Deus está ali presente, nós podemos encontrar indícios da verdade em qualquer lugar, para construir pontes que possibilitam uma conversa sobre o amor de Deus. Nós precisamos estabelecer um bom diálogo com quem tem dúvidas sobre a nossa fé. Quem tem dúvidas sobre a nossa fé não é nosso inimigo. Você também, de vez em quando, tem dúvidas sobre algumas posturas e interpretações que não casam com sua paz. Eu citei isso aqui domingo passado, vou citar hoje de novo e não vou explicar muito não, porque o assunto é longo.
mas eu tive coragem, aos 19 anos de idade, de lendo o livro de Apocalipse sozinho, querendo aprender do texto. Eu tive a coragem de chegar assim para Deus e falar para Deus com todo o meu coração e sinceridade: Deus, eu não acredito nisso. Alguém poderia dizer: ai, que horror, caiu um raio na tua cabeça. Não, nada disso, nada disso. Deus me amou naquele momento. Por quê? Eu não estava dizendo que eu não acreditava na palavra de Deus, ou que eu não acredito no livro do Apocalipse, não é isso que eu estava dizendo. O que eu estava dizendo é que eu não acreditava no que eu estava entendendo do que aquele texto possivelmente estaria dizendo. Porque era uma bagunça na minha cabeça sobre Apocalipse. Você já estudou alguma vez algumas coisas lá no passado sobre esses assuntos? Com aqueles gráficos e tudo mais que o pessoal costuma fazer? Gente, é uma coisa estranha demais. E sobe uma besta, um monstro lá, e que tem um monte de chifre. E aquele cara é o Papa, é o Bill Gates, não sei o que lá, é o código de barra, o número da besta, é um chip, é um implante que vai ter, é o VeriSign que vai ter implantado dentro de você. Agora é o Google. E tal. Ah, gente, para! É doentio esse pensamento. Depois de ler diversas vezes o texto, eu vi que o texto era um texto em código e que estava ensinando como a igreja dá um golpe de Estado em Roma, vivendo apenas pelo amor. Aí eu passei a amar o texto de Apocalipse. O texto é brilhante, genial, fantástico, e o povo fica criando monstros, sei lá. Quando eu era criança, tinha aqueles Jaspion, Ultraman, não é? O pessoal assistia aquilo e depois ia interpretar Apocalipse. Aí via besta, monstro, aquela coisa toda. Eu não conseguia acreditar naquilo. Eu fui sincero com Deus. Ora, se eu que sou cristão, que ama a Deus, de vez em quando tem umas coisas que eu não engulo, o que dizer das pessoas que são de fora, que às vezes olham para a gente e falam: aquilo lá não rola não. Aquele deputado lá diz que é evangélico. Lucas 7, 20, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Gente, eles estavam, entenda a minha expressão, eles estavam duvidando de Jesus, enviado pelo próprio João Batista. Isso aqui, gente, é fruto de honestidade, de sinceridade. O que Jesus fez? Criticou? Vocês não acreditam em mim? Fogo do inferno, vai queimar nos seus pés. Não, nada disso. Nada disso. Jesus amou aqueles homens, realizou ali alguns milagres, mostrou algumas coisas que estavam acontecendo, o povo pobre recebendo a palavra de Deus e sendo mudado as suas vidas. Falou: agora volta para o João Batista e conta o que vocês viram e ouviram. Ficaram encantados com o amor de Jesus ali. Gente, o que dizer do Evangelho nas primeiras décadas do século XX, lá na Índia, época que tinha aquele homem Mahatma Gandhi? Os ingleses é que se diziam cristãos, abusavam do poder, eram os colonizadores ali, roubavam os indianos. Gandhi, então, faz uma resistência, e na sua resistência ele fez o seguinte: ninguém mais compra produtos ingleses. Pronto, começou a falir as empresas inglesas ali. Foi uma revolução sem luta, pacífica, o que o Gandhi chamava de satyagraha. Uma vez, conta-se que um missionário perguntou sobre Gandhi, a sua fé em Cristo, ou porque ele citava tanto Jesus e colocava como padrão de vida dele o Sermão da Montanha, por que ele não se chamava de cristão? E a resposta de Gandhi é essa que está aqui: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Vixe! Essa palavra foi parafraseada e resumida com a frase: no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Queridos, vamos criar uma cultura de diálogo.
Vamos estar abertos às dúvidas e questionamentos que as pessoas têm sobre o nosso cristianismo. E mais ainda, será que alguns deles não têm razão? Eu, por exemplo, não engulo esse estereótipo de pastor que nos é passado pela televisão. Quando as pessoas chegam assim para mim falando, eu não acredito em pastor, eu falei, eu também não. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava fazendo um serviço de uma empresa, num negócio que estava numa negociação, e sabe como que é? Acabou aquele papo, vamos tomar um café, tal. O cara falou, ih, rapaz, eu preciso te contar um negócio. Minha esposa virou evangélica. Minha esposa virou evangélica. Eu, entusiasmado, eu falei, é mesmo? E aí, conta. Ah, que nada, não vou lá não acredito em pastor. Eu não acredito em pastor. Eu falei, não, eu também não. Mas foi só para puxar papo com ele, para tentar chegar em algum lugar, né, na nossa conversa. Não sei se fui tão bem sucedido. Nem todo final é feliz. Eu não engulo alguns ensinamentos estranhos que me foi passado no passado. Eles não me servem mais. Apresentam um Deus maldoso, vingativo. Não refletem o caráter amoroso do nosso Deus que eu vejo revelado em Jesus. Então tem que estar aberto para o questionamento. Vamos nos abrir ao diálogo, vamos ouvir perguntas. As pessoas gostam de ser ouvidas, vamos dar ouvidos às perguntas que nos fazem. Vamos ter coragem também de nós mesmos fazermos perguntas. Vamos refletir melhor sobre a maneira como nós vivemos. Mais importante do que escutar uma pessoa é escutar o coração da pessoa. O que ela está querendo dizer? A prepotência e a arrogância de alguns cristãos naquela postura de nós vai para o céu, vocês vão para o inferno. Ah, por favor. Nós vai, vocês não. Ah, para com isso. Isso mais afasta as pessoas de Deus do que aproximam as pessoas de Deus. Em nome de defender a fé, esses guardiães, né, se tornam cruzados do nosso século, deixando rastro de gente morta para Deus em nome da fé. E isso não tem nada a ver com o cristianismo. Se tem uma época do cristianismo para a gente ter vergonha, é aquela época da Idade Média, com as cruzadas e tantas coisas, dá vergonha de saber que usavam o nome do nosso Deus. Não imitemos os seus procedimentos. Segundo e último, precisamos desenvolver uma cultura de amor e aceitação. O que o nosso mundo mais precisa, acima de tudo, é de graça. A graça de Deus. O perdão de Deus, o amor de Deus, a aceitação de Deus. Os nossos olhos têm que transbordar essa graça, essa aceitação, essa misericórdia para com as pessoas. Vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas estão. Vamos amá-las. Vamos fazer algo por elas. Aquele que se diz seguidor de Jesus não deve se julgar melhor do que os outros. Deve vencer esse orgulho religioso, orgulho de se estar certo. Porque isso soa como arrogância e as pessoas se fecham para isso. Por isso, Jesus pegou tão pesado com os religiosos. Não é errado pegar pesado com a religião. Algumas pessoas podem me questionar, né? Você está falando de arrogância, mas você mesmo está pegando pesado contra a religião. Aprendi com Jesus. Com o religioso, Jesus não maneira, não. Porque eles mais afastavam as pessoas de Deus do que aproximavam as pessoas de Deus. Lucas 11, de 37 a 42, os religiosos implicam com Jesus, porque Jesus não lavou as mãos cerimonialmente. Não é que Jesus era porco que não lavava a mão para comer, não era isso. É que no costume da época tinha um cerimonial todo ali de lavagem de mãos, e Jesus falou que vocês fazem isso porque vocês acham que vocês estão purificando do mal, não é de vermes e bactérias, tá? De germes e bactérias, mas é do mal, e que o mal vai pegar no alimento, vocês vão comer o alimento, e o mal vai entrar dentro de você. Gente, o mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai da boca do homem. Jesus começa a corrigir aquela atitude dos homens. Ele falou, vocês ficam aí com jejum e tudo mais, quer jejuar? Faz o seguinte, pega o prato de comida que você ia comer e doa a comida para os pobres. Aí você fez uma coisa boa. Interessante essa maneira como Jesus coloca nesse texto aqui.
Gente, as pessoas não entendem manifestações de religiosidade. Não tem beleza em atitude de religiosidade. Imagina um grupo de pessoas parado num canto com bandeiras e estandartes. Estamos fazendo um ato profético. O povo olha e fala, não quer me dizer nada isso. Com esse negócio de ato profético, tinha uns indivíduos aí que eles queriam demarcar o território da cidade. Então, em cada canto, no extremo norte, extremo sul, extremo leste, extremo oeste da cidade, eles iam e urinavam ali. Porque dizem que o cachorro marca território urinando. Então, nós iríamos ali derramar água santa. Ai, meu Deus. Por isso que quando alguém me pergunta, qual a tua religião? Eu falo, Corinthians. Porque o Corinthians é religião, porque religião é um negócio de fanático, de que você não sabe por que você está torcendo para aquela coisa. Porque seguir Jesus não é religião, gente. É projeto de vida, é mentalidade nova, é caminho de relacionamento com Deus. As pessoas não entendem manifestações de religiosidade, mas as pessoas vão entender quando você, por exemplo, ajuda um pobre e o necessitado. Fica mais fácil pregar o evangelho quando a gente faz com obras. Que obras você faz? Pergunto agora para você. Qual atitude sua, ao longo dessa semana, ou ao longo das semanas, ou que acontece na sua vida, que algum vizinho, alguma pessoa, algum parente, algum amigo, alguém do trabalho, possa ver essa atitude e falar, cara, você é diferente. Religiosos não gostam de obras, gostam só de rituais. Lucas 15, versículo 2, texto que nós já estudamos aqui numa outra ocasião, de uma outra parábola, diz assim, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Gente, por que Jesus recebia, talvez na casa dele, e tinha ali um momento de comida, um happy hour, com um cobrador de imposto e até prostituta? Porque Jesus acreditava neles. Jesus estava aberto para o diálogo. Agora, uma outra pergunta, por que gente assim parava para ouvir Jesus? Porque se sentiam amadas por ele. Em Lucas 19, de 1 a 10, conta a história do Zaqueu. Zaqueu era o quê? Publicano, cobrador de impostos. Esse cara detestado aí, da parábola que o fariseu detestava, um cara desse tipo. Jesus fala de comer lá na casa do Zaqueu, vai na casa do Zaqueu, o Zaqueu fica impressionado de Jesus amá-lo e ir na casa dele. Ao ponto de Jesus não falou nada, e o próprio Zaqueu foi que disse o seguinte, falou, Jesus, olha, eu já roubei muita gente, e de quem me for possível, eu vou pagar 4 vezes mais tudo que eu fiz. Depois que ele falou isso, Jesus falou, Zaqueu, agora entrou salvação na sua casa. Hoje entrou salvação aqui. Vou terminar dizendo o seguinte, Jesus, ele valorizava as expressões de sinceridade. Ele acreditava nas pessoas. Minha última história e vou terminar. Aqui na Carisma, alguns anos atrás, terminou o culto e nessas conversas, mais ou menos aqui, fui procurado por 2 moças. E elas esperaram um pouquinho o pessoal sair de perto, porque queriam abrir algo direto comigo. Percebi que havia uma mistura de ansiedade com contrição nelas, os olhos um pouco marejados. E ela falou, Nézio, eu falo por mim, pela minha amiga aqui, nós estamos vindo aqui a algumas reuniões, acho que era a 3ª que ela estava vindo, e eu preciso te contar quem nós somos.
Nós somos garotas de programa. E nós estamos vindo aqui, talvez você pergunte por que nós estamos vindo. Nós estamos vindo aqui porque nos sentimos amadas aqui. E as coisas que você tem ensinado têm falado muito com a gente. Ao mesmo tempo eu quero te perguntar se Deus me perdoa ou se Deus me aceita, mas eu acho que eu sei que Deus me aceita, mas eu queria falar isso para você nesse momento. Eu falei, pois não. Ele falou. Aí ela começou a chorar, ela falou, você acredita que eu amo a Deus? Eu olhei para as duas, e eu falei, acredito. Eu acredito em você. Acredito que seu coração está numa busca por Deus. Tenho certeza de que a sua busca pelo que você anda fazendo, não é pelo sexo, é pelo dinheiro. Uma razão de se ter alguma coisa, de ser alguém na vida, foi o caminho mais fácil que vocês encontraram. Mas Deus te ama do mesmo jeito que Ele me ama. E eu e você, sem a graça de Deus, somos miseráveis do mesmo jeito. E naquele momento apenas amei, não dei nenhum discurso ali. Impus as mãos sobre as duas, orei com elas. Continuei vendo-as nos cultos nossos aqui. Para minha felicidade, alguns anos depois, pouco tempo, acho que 1 ano e meio depois, não chegou nem a 2 anos depois, ou 2 anos depois talvez, fiquei sabendo do casamento de uma delas. Ela é membro da nossa comunidade hoje aqui. É mãe, tem família. A sua amiga não está mais frequentando a nossa comunidade, mas frequentou por muitos anos até a nossa comunidade. Não a vi mais, né? Também de repente está até frequentando, eu não estou vendo mais. E ela sabe que um dia, que várias vezes eu iria usar isso no culto. Obviamente, sem identificá-la, eu já a vi hoje aqui. Está aqui hoje de manhã. Já fazem anos. Inclusive, você vai contribuir para o Ministério Infantil aqui da comunidade, né? Seu filho está lá. Esse é o amor de Deus. Deus acredita na gente. Não existe pecado ou culpa maior do que o seu amor. E não há nada que nós façamos que Deus não possa perdoar. Bem-vindos a esse caminho. Que esse Cristo, assim como disse Gandhi, eu creio. E é nesse cristianismo, nessa maneira de se viver para Deus, amando pessoas, e aceitando pessoas, e acreditando nas pessoas, que eu quero andar. Que possamos viver dessa maneira nessa semana, amar as pessoas e demonstrar para elas esse grande amor de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé? Vamos dar as mãos e orar e vamos terminar juntos. Deem as mãos. Vamos orar juntos. Nesse momento eu vou pedir para você repetir uma oração comigo. É possível? É possível? Vou fazer uma oração pedindo a Deus o perdão e a graça dele sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar? Peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor, eu abro a minha vida para a tua palavra que o Senhor me falou hoje. Eu abro o meu coração para aceitar melhor as pessoas. Senhor, dá-me olhos como são os olhos de Jesus, misericordiosos. Eu quero ser perdoador, amável para com todas as pessoas
Eu quero amar como Jesus amou e servir como Jesus serviu. Dá-me a tua graça para isso. Não consigo isso na minha própria força. Por isso eu te peço, me abençoe, me dê da tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, que saiam hoje daqui abençoados, cheios da tua palavra, do teu Espírito, amando como Jesus amou, e que a boa mão do Senhor esteja sobre nós nessa semana, e possamos olhar as pessoas ao nosso redor com olhos diferentes, como os olhos de Jesus. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Boa semana para você. Deus te abençoe. Até semana que vem. Dá um abraço no irmão do teu lado. Abençoe o seu irmão próximo de você.